Eu sou Simone Bittencourt, sou terapeuta holística e tive alguns momentos aí na minha vida, né, de reviravolta que eu gostaria de compartilhar com vocês, né. Minha vida nunca foi uma vida muito estável, a gente sempre teve bastante altos e baixos. Mas no final de 2014, né, eu fui surpreendida com a notícia de que eu e meu marido estávamos com um câncer de tireoide ao mesmo tempo, os dois com câncer igualzinho. E não levamos tanto susto, porque dizem que se a gente tiver que escolher um câncer para ter, que a gente escolha o de tireoide, porque ele é mais suave, ele não tem tantas complicações, né? E aí fomos, né, dando andamento a tratamento, aquilo tudo, marcamos cirurgia. Mas qual não foi a minha surpresa quando 15 dias antes de eu ir para a cirurgia, eu descobri um nódulo bastante grande, eu falo que é o tamanho assim de uma bolinha de ping-pong, na minha axila esquerda. E sabe aquela coisa que você fala assim, gente, como que isso aqui estava aqui até agora e eu não percebi? Eu me toco, eu sempre fiz massagem, mas ele surgiu de um dia para o outro. E aí descobri que além do câncer de tireoide, eu era também portadora de um câncer de mama. Não eram interligados, eram dois tipos de câncer diferentes, cânceres primários, mas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Bom, gente, eu costumo dizer para as pessoas que eu entendo a vida como se ela fosse uma jornada. E por isso é preciso ter um espírito aventureiro. Você já subiu montanha alguma vez na tua vida? Quando alguém vai escolher uma montanha para subir, né, quando o aventureiro vai escolher uma jornada, ele não escolhe a montanha pela suavidade dela. A montanha mais fascinante não é aquela que é asfaltada, que você sobe de boa. A montanha mais fascinante é justamente aquela mais escarpada, que você vai ter mais dificuldades, que você vai lidar com mais medo, mas cuja vista lá em cima é inigualável. Se você pensar onde a vista é mais bonita e mais ampla, na base ou no topo da montanha, claro que é no topo, mas a emoção acontece durante a subida. Se a gente pensar na vida, né, como essa subida de montanha, fazendo um paralelo, digo que esse momento em que nós descobrimos que éramos portadores de câncer, né, e que tínhamos que lidar com isso, para mim foi um dos momentos, né, da minha montanha mais desafiadores. Porque a notícia de um câncer, no primeiro momento, ele tira o nosso chão. Você fala, e agora? Né, eu não contava com isso, não estava nos meus planos. Né? Mas a partir do momento que ele tira o nosso chão, ele nos traz uma sacada que nós precisamos ter todos os dias da nossa vida. Que nada é certo, nada é previsível. Esse momento que nós estamos vivendo coletivamente de quarentena, né, de pandemia, tudo isso, trouxe essa sacada de forma coletiva. Né? Até março, as nossas vidas estavam indo num ritmo aparentemente previsível e de repente, de um final de semana para o outro, disseram pra gente, olha, acabou tudo, você não tem mais o seu trabalho da forma que ele era, você vai para home office, você vai ficar sem trabalho, né? Enfim, se vira nos 30. Então, esse momento de virada, ele sempre chega para cada um de nós em alguma parte da nossa vida. A pandemia trouxe coletivo, mas, claro, com reflexos individuais na vida de cada um. E o câncer, ele traz isso, é aquele momento da montanha que você fica parado, que você tem que atravessar ali um pequeno abismo e que você sabe que não tem outra maneira a não ser você pular. Ou você pula e vai, ou você nunca vai chegar onde você precisa chegar. Então, no momento, eu me lembro exatamente da hora que eu estava ali com o papel do diagnóstico na mão, porque eu peguei o exame no laboratório antes de levar ao médico. E como eu sou muito xereta, eu fui ler o diagnóstico antes, né? Então, quando eu abri e vi lá que era carcinoma metastático e tal, né? Um monte de palavras, né? No primeiro momento eu pensei, tá, Simone, agora respira, porque agora a tua vida chegou no auge. Tudo que você viveu até aqui foi ensaio para esse pulo, para esse momento da montanha que você vai ter que encarar. E foi assim, né, que eu acabei vivendo todo o meu tratamento, não só do câncer de mama, mas quando 2 anos depois eu descobri que também tinha um câncer de estômago. Gente, quando a vida tira o chão e você se depara com essas incertezas, você tem a escolha. Que escolha é essa? Você pode paralisar no medo,
se vitimizar, né? E começar a dizer por que comigo, né? Por que eu fui adoecer, por que as coisas acontecem comigo, ou você pode se perguntar para que isso está me acontecendo e como eu posso lidar com isso da melhor maneira possível, como que eu posso subir essa montanha, né, que tanto me desafia, que é a vida. E eu escolhi esse caminho do para quê. Então eu nunca perguntei por que eu ou por que minha família. Eu perguntava por que não eu, né? Tantas mulheres no mundo passando por isso, por que eu não poderia passar? E para quê? O que é esse para quê da vida da gente? Tudo que acontece tem um propósito de crescimento. Né? A gente não está na vida a passeio, nós estamos para subir nossa montanha, nós estamos aqui num aprendizado, nós somos, como se chama quem sobe a montanha? O alpinista, nós somos alpinistas aprendizes. E como aprendizes, nós temos que nos deparar de vez em quando com algumas lições não muito fáceis de atravessar. Mas se a gente olhar com esses olhos de aprendiz, a gente vai entender que tudo tem uma finalidade de crescimento. E que por maior que seja a dor, ela sempre vai me preparar para algo melhor lá na frente. Ela sempre está, de alguma maneira, me descascando, né, me livrando de algumas ilusões, de algumas barreiras, para que eu possa cada dia mais ser quem realmente eu sou. Ser eu mesmo, que é o desafio da nossa vida. Então, o que é esse para quê? Espero que você que esteja, né, me assistindo agora não esteja necessariamente atravessando um câncer, mas com certeza você tem inúmeros desafios na sua vida com os quais você vem lidando. Você já se perguntou para quê? Para quê é assim: como eu posso sair melhor dessa experiência? Como isso pode me fazer amar mais, perdoar mais, ser mais feliz, ter mais sentido, mais propósito na minha existência? Esse é o para quê. E esse para quê, ele nos dá esse espírito de aventura, porque ele não te deixa desistir. Você sabe que é um desafio, mas você sabe que é um aprendizado e que se aquilo vai ter um resultado positivo lá na frente, você não vai desistir no meio do caminho. Na hora da dor, nem sempre a gente entende isso. Se você tem filho, eu tenho um filho, hoje tem 17 anos, quando eu passei por tudo isso ele tinha 12, foi bastante difícil. Mas quando a gente tem filho pequeno, leva o filho ao dentista, muitas vezes a criança, quando senta na cadeira do dentista, ela entra em pânico, né? Ele quer sair dali de qualquer jeito. E ele não entende por que o pai ou a mãe tem que segurá-lo na cadeira, né, e obrigá-lo a ficar ali de boca aberta para aquela pessoa vir com aquele motorzinho barulhento e dolorido para causar dor nele, porque no primeiro momento causa dor. Aquela criança de 5, de 6, de 7 anos, ela não vai ter ainda maturidade para ela entender o para quê daquilo que ela está vivendo, ela vai só chorar. Né? Quando ele tiver lá seus 15, 16, ele vai lembrar daquele momento e vai dizer: nossa, se minha mãe não me segurasse, eu estava com a boca podre. Não é assim? Então, esses momentos que a vida nos coloca na cadeira do dentista, né, ou que a montanha nos coloca diante da pedra que eu tenho que pular, nem sempre eu vou ter a maturidade de entender o para quê daquilo. Muitas vezes eu vou falar: acho que não posso tirar nada. O que eu vou tirar de bom de uma doença? O que eu vou tirar de bom de um sofrimento? Mas, se você olhar com um cadinho mais de atenção, você pode ter certeza que você vai encontrar qual a finalidade daquilo, qual a mudança que aquilo quer trazer para a tua vida. Eu queria compartilhar com vocês um momento que foi muito importante nessa jornada minha, que tem muito a ver com esse para quê. Quando eu li o diagnóstico, né, eu não sabia ainda se eu ia ter que tirar o quadrante da mama, se sairia a mama inteira ou talvez as duas mamas, tudo ainda era muito incerto. Mas eu vou ser muito sincera com vocês, o que mais me preocupou naquele momento não foi perder a mama, por incrível que pareça, mas foi perder o cabelo. Naquela época, meu cabelo ele era longo, ele vinha até meio das costas, né? E eu fui uma criança que sofri muito bullying, fui uma criança gordinha, né? Aquela história toda que muita gente vive. E a única coisa que eu me segurava era meu cabelo, eu gostava daquele cabelão, né? E quando eu vi que eu estava com câncer, eu falei: agora eu vou ter que abrir mão do meu cabelo. E aquilo me deu um pânico, gente, mas um pânico de verdade, de gente grande. Eu entendia que tinha um propósito, eu sabia que tinha um para quê, mas eu não estava conseguindo lidar com aquilo. E fiquei uns 15 dias muito com altos e baixos, com aquela sensação de insegurança, de medo mesmo do desconhecido. Até que teve uma noite que eu estava lá sem conseguir dormir, olhando para o teto do meu quarto. E sabe quando cai uma ficha? Essa é uma expressão antiga, né? Cai ficha, mas como se alguém te chacoalhasse e de repente dá um insight que você fala: como que eu não pensei nisso antes?
Né? Eu falava, escuta, Simone, você é terapeuta holística. Eu falo comigo assim, sabe? Na terceira pessoa. Você é terapeuta holística. Você passou a vida dizendo para as pessoas que elas não são o corpo, que elas não são a aparência, que tudo é passageiro. E agora você está com medo de perder o cabelo. Gente, claro que isso veio de dentro de mim, mas a sensação que eu tinha era como se eu fosse duas pessoas. Uma que ouvia e uma que falava. E essa que falava deu um baita de um chacoalhão em mim. E ali eu entendi o para quê. O primeiro para quê daquele câncer. Me ensinar a descobrir quem realmente eu era. Por detrás do cabelo, por detrás da aparência. Você já se perguntou isso? Quem é você por detrás de todos os seus personagens? Porque o câncer ele faz uma coisa muito interessante, ele não tira só o cabelo. Eu falo que é como se ele pegasse uma borracha e ele apagasse o nosso rosto, porque ele tira os cílios, ele tira a sobrancelha, ele apaga a tua expressão. Talvez a gente não tenha ideia do quanto, né, cabelo, cílios e sobrancelha dá expressão para o rosto de uma pessoa, mas dá. A hora que você tira tudo, apaga tudo, né, é como se ele dissesse para você, tá, agora zerou. Quem é você mesmo? Tinha noites que quando eu acordava no meio da noite, quando eu me sentava na cama, na frente da minha cama, tinha um espelho muito grande. E várias vezes eu levei susto quando eu olhei para aquele espelho. Sabe aquela coisa, nossa, quem é essa pessoa olhando para mim? No meio da noite eu esquecia que aquela imagem careca e muito estranha era eu. Mas aí naquele momento eu lembrava do para quê e dizia assim, ai que bom. Que bom que eu estou olhando para essa minha imagem e eu posso lembrar que aquela do espelho não sou eu. Quem está no espelho é o meu corpo, não eu. Quem está doente é o meu corpo, não eu. Por que não eu? Porque eu na hora tinha que me lembrar que eu sou um ser sagrado, eu sou luz, eu sou expressão do divino. E luz não apaga, luz não adoece. Eu sou uma luz que estou numa viagem física, estou dentro de um corpo passageiro, mas eu nunca adoeci, quem adoeceu foi o corpo. Né? Então esse primeiro insight foi o primeiro para quê que ficou muito claro para mim. Para que eu adoeci? Para eu me lembrar quem realmente eu era, para eu perder o medo de tirar os meus personagens, as minhas cascas e conseguir me olhar com respeito pela sacralidade que vive em mim. Né? A gente sabe que todos os sintomas, todas as doenças, eles não aparecem no corpo da gente do nada. Né? Você não acorda um dia e fala, essa doença caiu na minha cabeça. A gente acorda um dia tomando consciência de que está doente. Mas quando aquele sintoma está se manifestando no nosso corpo físico, é porque ele já vem há muito tempo se instalando dentro de nós. Né? Como é que acontece esse processo de adoecimento? Nós somos luz, somos seres divinos, somos conectados. Pensa no sol, sabe quando você olha o sol e o raio de sol? Você não consegue separar sol e raio de sol, porque o sol e o raio de sol estão constantemente conectados, são um só. Assim somos nós e o nosso Criador, que cada um chama pelo nome que quiser. Eu chamo de Deus, você pode dar o nome que mais lhe aprouver, né? Mas somos essa luz. Porém, estamos numa viagem física porque estamos esquecidos de quem somos. E precisamos dessa nossa viagem aqui, precisamos dessa experiência física para podermos nos recordar. Por isso eu disse que o câncer foi muito importante nesse ponto para mim. Eu sabia na teoria, mas o câncer me fez lembrar na prática quem realmente eu era. Né? Bom, dentro dessa viagem física que nós estamos, nós não temos apenas esse corpo físico. O corpo físico é o que a gente vê a olho nu, né? Mas nós somos mais do que o nosso corpo, nós não podemos negar. Nós não somos só espírito, luz e corpo, matéria. Existe um processo maior entre esses dois, né? O que é esse processo? Além de eu ter o corpo material, sólido, energia condensada, eu tenho também o que a gente chama de corpo emocional e corpo mental, que são as minhas emoções, os meus pensamentos, que são feitos de uma energia um pouco menos condensada que o corpo físico, mas são tão reais quanto. Quer entender o quanto ele é real? Pensa numa analogia, a água. A água, você tem 3 estados de condensação para ela, sólido, líquido e gasoso. Vamos lembrar da escola, né? No sólido, as moléculas da água estão muito juntinhas. Por isso, quando você olha para o gelo, ele dá aquela impressão de que ele é sólido. No estado líquido, elas já estão um pouquinho mais separadas. Você pode tocar, sentir a água, porém ela não tem uma forma definida. E no gasoso, as moléculas estão afastadas, você não consegue segurar, né, a água quando ela está em forma de vapor.
E nós somos a mesma coisa, fazendo analogia. Nós somos gelo, água e vapor. Nós somos corpo físico, corpo emocional e corpo mental. Tudo começa onde? Tudo começa na mente. Antes do meu corpo físico adoecer, a minha mente começa a adoecer. Quando que a minha mente começa a adoecer? Quando eu me afasto de quem eu sou. Quando eu esqueço quem eu sou. Porque quando eu esqueço quem eu sou, eu começo a me identificar demais, apenas com as coisas materiais, eu começo a vivenciar preocupações, medos, ansiedade, todas aquelas questões mentais que vêm justamente porque eu esqueci da minha origem. Porque se eu lembrar que eu sou divino, que eu sou sagrado, que eu sou luz, essas preocupações vão ser diluídas. Mas como a gente está esquecido, começa no mental, quando a gente vivencia tudo isso. Quando o mental já está ocupado por pensamentos desarmoniosos, ele não aguenta mais carregar, o próximo corpo é afetado, ou seja, o nosso corpo emocional começa a refletir. Aí, além de eu ter um pensamento tenso, um pensamento preocupado, eu passo a ter uma emoção desequilibrada, eu passo a vivenciar angústia, culpa, raiva, medo, tudo isso é emoção. Começou no pensamento e virou emoção. E essas emoções, elas vão se acumulando nesse nosso corpo emocional até um determinado limite. Quando ele não aguenta mais, o que ele faz? Ele precisa esvaziar, ele joga para o corpo. Então, quando a doença aparece no meu corpo, ela já veio fazendo uma viagem há bastante tempo dentro de mim. Quanto tempo isso demora para chegar no corpo? Depende de cada sintoma, de cada história, de cada pessoa. Algumas pessoas somatizam muito rápido. Às vezes você tem um momento de ira e depois de manhã e depois do almoço você já está com dor de estômago. Uma somatização leve, mais rápida. Outras demoram alguns anos. O câncer, muitas vezes, ele é associado a sentimentos de mágoa, mas não é só isso. O câncer também é muito associado a sentimentos de culpa, de autocobrança. No meu caso, eu associo muito com isso. Eu nunca fui de guardar mágoas, mas de me cobrar demais. Então, eu associei muito o aprendizado, o outro para quê, daquele câncer, a esse aprendizado de Simone, não se cobra tanto, relaxa, vive com mais leveza. Gente, é muito bom quando a gente aprende isso, que a gente não precisa ser perfeito o tempo todo. Que a gente erra, vai continuar errando, porque somos aprendizes de alpinista, lembra? O aprendiz, ele está aqui justamente para errar. E eu preciso suavizar o meu olhar sobre mim mesmo, porque se eu não suavizo esse olhar para comigo, dificilmente eu vou suavizar o meu olhar para com o outro. Se eu não me perdoo, eu não perdoo o outro. Então, quando a doença vem, ou quando a vida te chacoalha de alguma forma, busca esse olhar do para quê. Lembra que você está numa montanha, que essa montanha vai te levar a patamares cada vez melhores. Quanto mais você sobe, não só a vista fica mais bonita, como você enxerga mais longe. Então, quanto mais a vida nos desafia e nos traz aprendizados, mais ela nos dá a oportunidade de olhar longe. O que é olhar longe? Entender melhor. Entender o que está acontecendo comigo, entender o para quê, entender a presença das pessoas da minha vida, entender a minha história. E quando a gente entende, tudo fica muito mais suave. Mas eu preciso que você tenha esse espírito de alpinista, esse espírito de aventureiro, esse espírito de paixão pela vida. Quando eu terminei o tratamento do câncer de mama, eu escrevi meu primeiro livro, que tem o título Paixão pela Vida, porque eu queria compartilhar justamente esse sentimento com as pessoas. Haja o que houver, não abandona a paixão. Vai com garra, vai com amor, vai com tesão, vai com gratidão por cada obstáculo. Não é gratidão, gente, no sentido de estar morrendo de dor e falar obrigado porque eu estou sofrendo. Não, obrigado pelo crescimento que essa dor vai me trazer. Quando você está numa montanha e você tem que subir uma parte mais difícil e você sente medo, porque o medo faz parte da jornada, você não está agradecendo pelo abismo que está ali embaixo, você não está agradecendo pela pedra que está machucando a tua mão, mas você está agradecendo porque a partir daquele patamar você vai chegar no ponto mais alto e vai se sentir realizado. Você se sente realizado na vida? Você está subindo sua montanha? Não para no meio do caminho. Não desiste.
Não permita que seja a doença física ou os conflitos emocionais te façam desistir da jornada. Haja o que houver, viver vale muito a pena. Com dor, sem dor, com doença, saudável, vale muito a pena. Às vezes a gente acha que só vale a pena viver quando a gente está saudável. Não. Eu digo isso, gente, depois de ter atravessado, como disse para vocês, 3 tratamentos oncológicos, que foram muito dolorosos, que durante eles eu tive muito sofrimento. Mas eu nunca desisti de viver, porque viver tem que ter paixão, né? Então eu queria deixar esse recadinho assim para vocês. Né? Olha para a tua vida, entenda que você está na jornada de crescimento, que tudo tem um propósito, e um propósito para o bem. Que existem forças invisíveis que você não está percebendo, mas que eu chamo de forças do bem, que é a expressão de Deus em tudo que existe, na própria natureza. Existe toda uma energia que está ali te amparando e você jamais está sozinho, jamais mesmo. Às vezes você espera que determinada pessoa esteja do teu lado na hora da dificuldade. Você cobra de determinada pessoa que ela tenha determinada atitude, mas nem sempre aquela pessoa tem condições de dar o que você espera naquele momento. Algumas pessoas nos amam muito, mas fogem na hora que nos veem doentes porque não sabem lidar. Isso também é um aprendizado humano, né? Porém, você pode ter certeza que se você está esperando da pessoa X e a pessoa X não tem condição de lidar, a pessoa Y vai aparecer. Porque tem um cuidado, tem uma mágica no universo. Sabe? Deus, a mão de Deus, ela está ali o tempo todo. Então ela vai te providenciar. Você só precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Né? O que é ter olhos para ver? Se eu ficar insistindo que eu só quero ver naquela pessoa, eu não vou enxergar a quantidade de outras que estão ali ao meu lado. Durante esse período meu de tratamento, que foi de 2015 a 2017, juntando todos os 3, né? Foi um período que eu encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho. Pessoas que surgiram, não só aquelas que já estavam na minha vida, às quais eu sou eternamente grata, família, amigos e tal, mas outras pessoas que eu conheci nessa jornada e que me ajudaram a atravessar os abismos mais desafiadores. Né? E encontrei pessoas que eu não conheço pessoalmente até hoje, né, que se tornaram correspondentes online. Depois que eu criei meu primeiro livro, eu criei também um canal chamado Diálogos com Simone. Hoje esse Diálogos com Simone está dentro da minha página no YouTube. Depois vocês vão ter aí o acesso ao meu canal. Né? Mas esse Diálogos com Simone foi criado para eu compartilhar o tratamento. Então ali eu falava de aceitação, de medo, de fé, de dor, de tudo isso que a gente vivencia. E as pessoas começaram a me escrever para compartilhar a experiência delas também. Não só experiências oncológicas, experiências de vida que elas estavam atravessando difíceis, e nós fomos criando vínculos. Então, além desse suporte das pessoas físicas ao meu lado, veio esse suporte muito amoroso de pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas com as quais eu criei vínculos muito bacanas. Né? Isso é uma coisa muito mágica também. Às vezes, a gente não tem ideia de como receber um e-mail, né, dizendo para você que está torcendo pela sua ajuda, mandar um WhatsApp pela sua ajuda, pelo seu crescimento, o quanto isso faz diferença na hora que você está ali com medo ou com dor. Aconteceram momentos muito especiais. Haviam dias em que eu tinha a sensação de que eu não ia aguentar mais, porque eu passei momentos de muita dor, né? E tinha dias que eu falava para minha mãe, para meu marido que estavam ali comigo, eu falava, não tenho mais força, eu acho que agora eu não vou conseguir mais, eu não vou conseguir reerguer do ponto que eu tô. Gente, exatamente nesses dias, invariavelmente, eu recebi uma mensagem de alguém que tinha assistido um vídeo meu, de alguém que eu não conhecia e que vinha escrito coisas assim: Simone, estou desesperado por tal e tal problema, mas estou lhe escrevendo porque eu tenho certeza que você pode me ajudar. Gente, aquelas palavras, elas eram um chacoalhão tão forte, porque eu pensava assim, tem alguém do outro lado do mundo, muitas vezes, né, tem outros países mesmo, que está achando que eu posso ajudá-lo. Eu não posso dizer para essa pessoa, peraí que eu vou ali morrer e depois eu volto. Não, eu tenho que ficar bem. Eu tenho que ficar bem porque tem alguém precisando de mim. Então, aquele trabalho que aparentemente eu estava fazendo pelo outro, na verdade foi algo feito por mim, porque essas pessoas me salvaram, me ajudaram a não desistir, me ajudaram a seguir em frente. Então, o meu sentimento é só de gratidão.
E eu gostaria de deixar, né? Esse congresso é tão bacana, gente. Esse caminho, né, da saúde rosa é uma coisa tão bonita, tão importante, porque precisa desmistificar o câncer, fazer com que você perca o medo de se examinar, com que você perca o medo de levar tua filha ao médico, de levar tua mãe ao médico, achando, né, que se houver um diagnóstico de malignidade, que aquilo é o fim da linha. Não é o fim da linha, é o início de uma jornada. É o início de uma montanha que pode ser assustadora em alguns momentos, mas que vai te levar a ter visões de vida que você nunca imaginou que teria. Vai te trazer um crescimento muito grande. Então não tenha medo. Venha o que vier, tenha certeza que você dá conta, porque você é luz. É isso que eu gostaria de partilhar com vocês. Agradeço imensamente o convite, né, para estar aqui com vocês nesse congresso. Agradeço a todas as minhas colegas que estão compartilhando suas belíssimas histórias e me coloco à disposição de vocês. Quem quiser entrar em contato pela rede social, mandar mensagem, vou ter o maior prazer em conhecê-los e trocar experiência. Muito obrigada. Namastê.